falar sobre pessoas sensitivas. Segundo o que algumas pessoas acreditam, todos nós somos sensitivos. Só que alguns trabalham um pouco mais essa intuição, enquanto outros nem acreditam que as tenham. Hoje, a Raquel Cury, que é parapsicóloga, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Tudo Kátia. bem? Tudo bem, você? É um Muito prazer bem. estar aqui. Sempre nosso, viu? E você acredita que todas as pessoas sejam sensitivas? Sim, sem dúvidas, não é um dom exclusivo de uma pessoa ou outra, né? Todos nós temos, nascemos com habilidades, né? E uns já nascem, como um músico nasce com um dom da música, alguns já nascem aparentando esses dons desde a infância. Outros desenvolvem, ou por técnica, por estudo, e muitos, em sua maioria, através de um sofrimento. Uma doença, a perda de um filho. Então, o sofrimento causa ele passa a acreditar nisso, porque ele precisou viver aquilo, ele precisou exercitar a fé dele, e ali ele tem as provas, sempre acontecem, né? Seja positivo em relação a uma cura, ou infelizmente até em relação à morte, à aceitação, é impossível negar, né? Que toda essa força venha de algum lugar. Mas é difícil quando a gente pensa numa criança sensitiva que nasce numa família que não acredita nisso. Quer dizer, a criança fala que vê as coisas, eu vejo meu amiguinho, ou eu vejo isso, vejo aquilo, e a família tem uma outra crença, então fica complicado de até orientar essa criança se o que ela vê de fato é um amiguinho, enfim, ou de que forma você falar sobre esse assunto com uma criança. É complicado, não é? Sim, é complicado e infelizmente isso vem mudando, graças a Deus vem mudando, né? E se Deus quiser vamos chegar a isso, a todos no mesmo consenso. Mas assim, a psicologia tradicional, a psiquiatria tradicional procura desmistificar dizendo não, é fantasia. Então eles trabalham a cabeça da criança, ao contrário, negando aquilo que ela está vendo, né? Mas quem está vendo é ela, como é que vai negar? Então quer dizer, isso causa um conflito e muitas vezes que eles dizem curei a criança não vê mais, será que curou mesmo? Isso está tudo reprimido dentro dela? E uma hora vai fazer o boom lá dentro, né? E estourar ou positivamente, que foi o que aconteceu comigo, eu reprimi e de repente comecei a escrever e pôr para fora. Não tinha jeito, né? Agora, e outras, infelizmente, acabam sendo por ser curadas por pais, por professores. Quantos professores, assim, eu me lembro, você deve se lembrar, de uma frasezinha que diz, achando que não vai acontecer nada, a gente carrega aquilo a vida toda. Eu era pequenininha, eu estava no colégio de freira e as irmãs disseram que o mundo ia acabar num dia de sol, com o sol explodindo. Nossa. Quando eu amanheci, o sol estava bonito, eu estava morrendo de medo de sair de dentro de casa. Sim, a religião, né? Um padre fala uma coisa, pra gente já pesa aquilo, mas o adulto ainda sabe ponderar. A criança não, Agora né? A criança, né, na catequese, ou seja, lá em qualquer religião, ela tendo aquilo, eles colocam de uma maneira tão incisiva, né, a crença, a religiosidade, ou o que é normal na sociedade, né? Então, eles estão reprimindo essas crianças. E, inclusive, assim, muitos, hoje em dia, das crianças especiais, que eu chamo, que estão aí, né, cada vez nascendo e já falando antes e demonstrando essa sensibilidade, assustando os pais. Eu tenho 4 filhos. E é um absurdo, eu tenho surpresas incríveis com cada um a cada dia, né? Então, o que ocorre? Eles bloqueando essa paranormalidade que a criança tá, que até os 7 anos é natural, ela conversa com o amiguinho, ela vê o amiguinho. Mas por quê? Porque a criança até os 7 anos ela é pura e ela ainda tem uma ligação muito forte com o outro lado? Ela tem como se fosse um cordão astral, tá? Que a liga, então ela fica... na parapsicologia a gente chama de estado de alfagenia, né? A mediunidade diz que é um transe. Enfim, independente da religião, da crença, ou do nome que se queira dar aos bois, né? O que importa é que até os 7 anos ela tem essa ligação. Ela vê tudo, ela não está impregnada de paradigmas que nos são impostos ao longo dos anos. Então ela está livre dessas imposições. Então ela vê o amiguinho, ela conversa com o amiguinho. E quem somos nós, né? Para vir como nossos avós faziam, né? Não, é cintada, é chicotada, é castigo. Tanto que no filme de Chico Xavier tem uma cena justamente assim, né? Que o pai dele faz ele andar numa mesma procissão com os tijolos para ver se tirava essas tais visões dele. A gente tem até um pedacinho nesse trecho do filme mesmo, vamos ver? Vamos, olha lá. Você não me engana não, viu? Eu sei que você não é chegado a molequice, mas que história é essa de ver coisa do outro mundo?
Você é bistontado? É doido? Não. Eu já falei com o seu vigário. Não quero filho aluado. Não quero. Vai, diga aí. Sabe, Chico, tem gente que faz sacrifício, né? Faz promessa pra curar de doença, de agitação, não é? De coisa ruim. Então, você faz esse sacrifício? Fácil, pai. Muito bem, então é só rezar a Ave Maria durante a procissão. Depois faz isso 100 vezes. Obrigado por meus pecadores, agora e nessa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres, bendita fruto. Dá pra frente, filho, vai. Reza, filho, reza. 7. Alguém adivinha o que este prédio já foi 100 anos atrás, antes de vocês virem para essa escola, antes de eu mesmo vir para esta escola? Ah, sim, Colo. Eles enforcavam pessoas aqui. Não, isso não está correto. Onde ouviu falar disso? Arrancavam as pessoas de suas famílias que choravam e diziam adeus. As outras pessoas cuspiam nelas. Cole, esse prédio era o Palácio da Justiça. As leis eram criadas aqui, algumas das primeiras leis do país. Todo esse prédio estava cheio de advogados e juristas. Eram eles que enforcavam todo mundo. Eu não sei quem foi que te disse isso, mas só estavam tentando te assustar. Esse segundo filme é o Sexto Sentido, e que o filme retrata do começo ao fim, eu não vou contar o fim do filme que é uma sacanagem, né? Mas do começo ao fim ele retrata justo isso. O quanto que o menino acaba vendo, sentindo e vivenciando aquilo, e o quanto que todo mundo tenta provar, fazer com que ele veja que aquilo é imaginação dele, é fantasia, ilusão, né? até esquizofrenia, né? Falas que eu acho um absurdo, naqueles relatórios de alguns, não vamos generalizar, né? Mas de alguns médicos que dão um relatório, não olham para a criança, olham para o relatório e dão o diagnóstico com o remédio, né? Então eles são diagnosticados como portadores de TDAH. E tomam drogas, remédios fortíssimos que ajudam, eu falo que baba a criança, né? Que ajuda a bloquear tudo isso mais ainda, né? Personalidade múltipla, você tem dupla personalidade, bipolar, comportamento bipolar, depende do ângulo que a gente olha. Sim, é claro que existem pessoas que tenham esses problemas, claro. Claro, clinicamente, sim, sem dúvida. Mas não dá pra gente generalizar nem para um lado nem para o outro. Exatamente, porque em tudo há explicação. Então o espiritismo explica de uma forma, a parapsicologia explica de outra. E assim, através de muitos estudos da parapsicologia, chegamos à quântica que está comprovando todos esses fenômenos e que não há mais como se negar a espiritualidade no meio de tudo isso. Então, não tem mais como ficar... Eu venho de uma tradição de 20 anos de estudo, linha do Padre Quevedo, dos parapsicólogos tradicionalistas, que provam tudo pela ciência. Mas com a quântica aí, enfim, e algumas provas que eu venho tendo ao longo dessa jornada, se tudo coexiste, estamos coexistindo com outros seres, vivos ou não, né? Então tudo é interligado. Às vezes vivos em outro mundo, né? Exato, em outras dimensões, exatamente, tá? Sejam humanos, sejam outras formas de vida, extraterrestres, enfim, tudo que existe está coexistindo ao mesmo tempo. Não há mais como negar isso daí. Mas é claro que a gente entende quanto que muita gente não acredita nisso, porque ao longo de tantos anos a gente foi ensinado e culturalmente a gente é orientado a gente só acreditar naquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente. Sim. Mas aí a gente não acreditar em Jesus, em Deus, em absolutamente nada. Exatamente. Não é? Mas para isso eles têm, por exemplo, tem a Bíblia, está ali, é o que a Bíblia diz, eles precisam tocar, né? O ser humano normalmente é São Tomé, ver para crer, tocar para crer. E não acredita que uns podem, no momento, ver coisas que outros não podem, como no caso do filme.
Neste filme Sexto Sentido tem muito de parapsicologia, mas muito de espiritualidade também, tá? E o caso do menino do Chico Xavier, né? O dele é uma missão, porque eu tive a oportunidade de assistir o filme esses dias e ele foi avisado o quão difícil seria a missão dele, ele seria chamado de charlatão, ele passaria por tudo. Ele disse o sim dele ali, né? Super especial. Mas o padre o tempo todo diz o quê? É demônio, isso é coisa do demônio. Um homem santo, gente, né? Isso é coisa do demônio. Então, sempre essa afirmação na cabeça da criança, como no diagnóstico. Viu? Hoje em dia eles falam para crianças de 6, 7 anos, eu tenho um filho, que falaram para ele, viu? Você tem isso e tem que tomar esse remédio, senão você não vai ser normal. Não, o normal não é relativo. Então, quer dizer... O que é normal para mim pode não ser normal para você. E o que é ser anormal? Exato. Então, assim, não podemos generalizar, julgar. A maioria desses casos são psicossomáticos, são emocionais, são de crianças sensitivas. A sensibilidade é aflorada nas crianças muito até os 7, daí dos 7 aos 14 tem um outro período, e em meninas pré-adolescentes é maior ainda, tá? Elas causam fenômenos, costumam ser as causadoras dos fenômenos poltergeist, tá? Normalmente quando tem um fenômeno desse numa casa, normalmente tem uma menina adolescente confusa, porque o poltergeist é um termo, um nome de origem alemã, a gente acha que é fantasmas brincalhões, mas ele também pode ser traduzido como fantasmas da mente. Ou seja, nem sempre é um fantasma espírito que está ali, e sim uma mente perturbada, normalmente um adolescente, tá? Que naquele turbilhão emocional na cabeça dela, tudo acontece, o aporte, o sumiço de objetos. Então, os fantasmas, na verdade, estão na mente dela e ela consegue exteriorizar isso. E você vê, eu já vi casos, você vê aquilo voando, você fala, é um demônio aqui dentro. Não, normalmente a maioria dos casos, proveniente de perturbação de pré-adolescente. Mas aí essas são meninas que têm uma sensibilidade muito grande, que não sabem lidar, domar essa sensibilidade? Exato. Como que para o fenômeno de acontecer? Tem gente que vive anos até procurar ajuda. O fenômeno para quando equilibra, quando desmistifica e explica. E trabalha quem? O epicentro, que é a criança. Identificou que é a menina? Vamos trabalhar, olha, é você. O que está acontecendo na tua casa, no todo, a fase de pré-adolescência, aqueles hormônios à flor da pele, vamos trabalhar isso, os fenômenos acalmam, nunca mais acontece. Mas você acredita, Raquel, que todas as pessoas sejam sensitivas? Algumas pessoas têm uma intuição aflorada e coisinhas às vezes simples pra gente, não assim grandes visões. Você pensa em ligar para uma pessoa, de repente a pessoa te liga. Sim. Você pensa em falar uma coisa para uma pessoa, vem a pessoa e te fala a mesma coisa, você fala, Então, mas é o que eu comento, às vezes as pessoas dão muito assim, a ênfase, né, em grandes fenômenos paranormais e não veem que acontecem dentro da nossa casa, diversos, todos os dias, com os nossos filhos, se a gente analisar os fenômenos, essa telepatia é telepatia, ou a telepatia, ou a clarividência, ou a premonição. Você pensa, dali 5 minutos alguém liga. Então, quer dizer, ou houve a telepatia entre essas duas pessoas, ou você realmente previu isso. Você não existe na quântica tempo e espaço, né? É meio complicado de entender, mas não existe. Então, quer dizer, você foi e voltou, você sentiu que aquela pessoa tomaria atitude daqui a uns minutos e antecedeu isso, sentiu, daqui a pouco toca o seu telefone. É uma coisa comum, mas é um fenômeno paranormal, né? E as pessoas podem aprender a ouvir melhor tudo que acontece ao seu redor e compreender e aí controlar algumas situações? Sem dúvidas, tá? Isso é totalmente controlável, através de técnicas. Um paranormal ou um médium, que as pessoas que são, né, sabem disso, é difícil controlar. Eu tenho a habilidade da telecinésia. O que é telecinésia? Telecinésia é mover objetos com a força da mente. Então eu venho e te falo que eu tenho isso. Você fala, tá, levanta o vaso. Viu? Não é assim que funciona. Então quer dizer, é uma coisa, por isso que chama fenômeno, né? Acontece às vezes de uma coisa explodir e foi a perturbação daquela pessoa. Não existe a mágica ainda, vamos lá, né? Agora mexe o copo. Não, isso é truque, tá? Então não é totalmente controlável nesse sentido. Agora, no sentido da pessoa evoluir e desenvolver, quem tem menos aflorada essa sensibilidade, é totalmente possível. Através de estudo, técnicas, respiração, aí entra a meditação, cada um, eu costumo dizer que cada um siga a linha que gosta. Quem é espírita, da doutrina espírita,
estuda o espiritismo. Quem não tem doutrina não quer dizer que não tem espiritualidade, né? E desenvolver esse contato que a gente tem, veja, é bíblico, acho que de todas as religiões, eu acredito, somos imagens e semelhanças de Deus. Então, se Ele é tudo, e nós, sua imagem e semelhança, então nós somos um pedacinho de tudo. Verdade. A gente só não usa. Então, os estudos provam que a gente tem o quê? A gente usa 5, 10% da nossa capacidade. Então, quer dizer, todo é Deus, né? 100. Então, a gente pode chegar aos 15, 20% através de estudos realmente, tá? Homens também têm a mesma sensibilidade de mulheres, ou na grande maioria das vezes as mulheres têm uma sensibilidade mais aflorada? É normal, em pesquisas é normal que a mulher tenha essa sensibilidade. Começa já na infância, na adolescência, e depois eu costumo dizer que é instinto da mulher, materno, né? Eu acho que é. A ligação de mãe e filho não tem o que falar sobre isso. Quando seus filhos vão aprontar alguma coisa não te sopra na orelha de você falar? O passarinho verde, né? A mamãe estava falando, o periquito verde, né? Ele vem e fala, o coração aperta, né? Eu, graças a Deus, não entrei na fase de saírem de casa para as baladinhas. Quantos Estão começando. Eu tenho gêmeos de 4 anos. Oh, que bonitinho. Gêmeos de 4, pequenininho. Um de 10 e um de 12. Ah, são pequenos. O de 12 já começa a querer falar em alguma coisa, já fica o coração apertadinho, né? Porque a gente tem um vínculo muito grande. E quando eles têm algum problema na escola, ou com um coleguinha, ou com um primo, enfim, eu estou em casa, eu estou inquieta. Na hora, eu tenho que dar uma ligação e falar, tá, tudo bem? No tá, eu já sei também se tá ou se não estão escondendo algo. Então, a ligação da mulher, eu acho que, nossa, tem homens, pais, né, pai e mães aí que perderam suas esposas e que eles conseguem criar esse vínculo maior também, né? Mas assim, a mulher, eu acho que isso vem desde da mama, né, do leite, do primeiro alimento da criança, é uma ligação eterna e que ela pressente isso, né? Você sabe que outro dia a gente recebeu aqui um pai, é o Marcelo o nome dele, ô Renato? O pai do menininho que tem Down, que veio aqui. Eu assisti. Você assistiu? Ele é personal trainer. Eu assisti, ele sentou no chão com ele, não foi? Eu esqueci o nome dele. Eu assisti. O Marcelo, né? E ele disse que sonhou, desde a infância dele, da adolescência, que ele teria um filho com Down, e ele via o rostinho da criança. Quando a criança nasceu, eles sabiam que a criança teria Down, no meio da gestação a mulher dele soube. Ele foi para a maternidade, e quando ele olhou para o bebê, para o Rafael, ele falou, é ele. Era o mesmo rostinho que ele viu na adolescência dele inteira. Ele disse que sonhou várias vezes a mesma coisa. Quando ele olhou o menino, era o menino que ele via na frente. Quer dizer, tem como a gente dizer, não, mentira, o Marcelo não pensou nisso? Quer dizer, não foi o que aconteceu, não foi uma intuição? E eu tenho uma ligação muito forte com crianças especiais, tá? 2 dos meus foram diagnosticados e não tem, por obra divina, e não tem nada hoje. E eu fiquei com essa ligação com crianças, ajudo instituições ligadas a crianças com deficiências. E aí eu digo que é uma escolha tanto da criança como dos pais, essa união, tá? É uma escolha, não tem como negar, espiritual, tanto aquela criança precisava daquela família. E aquela família vê o amor, aceitou, né? Nossa, se você vê o amor, você deve ter visto dele, né? Coisa. Eles têm um amor por aquela criança que às vezes a gente reclama do filho da gente que é saudável. Como esse menino é ativo, hiperativo, dá remédio pro hiperativo. Né? E a gente não pensa que amor tem esses pais de crianças deficientes que se doam, né? Muitos param de trabalhar para cuidar da criança. Então, é maravilhoso, eles são escolhidos, ambos, né? Os seres, a criança e os pais. Até um tempo atrás a gente teve uma outra pauta sobre surdez, acho que foi semana retrasada, se eu não me engano, de uma professora que foi aprender a lidar com as crianças com problemas auditivos, aprendeu linguagem de Libras para se expressar melhor com a criança e ensinar a família a se expressar com a criança, porque até então a família não sabia que ele tinha problemas auditivos, achavam que ele tinha deficiência mental. E depois viram, e a criança tinha 8 anos, depois viram que não era nada disso, que a criança tinha uma perda auditiva significativa. Ele tinha problemas de surdez. Imagine quantas crianças não foram diagnosticadas no passado, da mesma forma, e tinham outros problemas. Outros problemas. Isso é sensibilidade, não é intuição? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não é? Sem dúvidas.
Não tenha dúvida. E uma outra coisa que me vem à cabeça, né, a crítica do filme Harry Potter, né? Eu não sei se você gosta ou não, eu sou fã porque eu sou obrigada em casa. Ou eu gosto dessas coisas... É que meus filhos já passaram dessa fase também. Já passaram. Então, assim, do filme Harry Potter, né? Então eu estava lendo uma reportagem sobre a mancha que ele tem na testa, e crentes e protestantes, religiosos, dizendo que são marcas satânicas, porque está lá no... Então cada um encontra a resposta na onde, né? Não, na nossa Bíblia está lá um pedaço que ele teria aquilo, né? E, quer dizer, há outras pesquisas em relação a isso. Mas é maravilhoso, porque eles mostram, a autora mostra de uma forma de ficção, claro, mas o quê? A paranormalidade, a magia. Então não é perigoso, como alguns dizem, deixar o filho ver aquilo, achando que não, aquilo pelo contrário, liberta a criança. Sim, eu também posso, claro que não com uma varinha de condão, mas eu posso de outra forma, eu posso vencer na vida. Pode desejar e tomar cuidado com o desejo, porque às vezes a gente deseja e acontece. E acontece, exato. Os que dizem, né, passa um anjo e diz amém, é a força da mente, a força da palavra. A gente reforça aquilo e aquilo acontece. Mas você disse que no Harry Potter ele tem uma mancha. Sim. E que hoje tem explicação. Que explicação é essa, segundo a espiritualidade? Não, segundo, vamos dizer, né, entre os debates que existem, né, eles dizem que a mancha, que é uma criação da autora, né, mas que a mancha é uma mancha de amor, de proteção, que a mãe faleceu e deixou aquele sinal, é um sinal de proteção para ele. Se o menino percebesse que toda vez que ele olhasse para a mancha, ele teria ao seu lado a mãe protegendo. Como se fosse, ela tentou passar isso, um simbolismo passar isso, e aquilo seria uma mancha de proteção, né? E eu vi que você olhou. Quando eu cheguei aqui, eu já vi, e eu olhei, mas ela tem, parece que é uma letra, uma imagem oriental, parece. Na hora que eu cheguei, eu tá tudo longe ainda, Kátia. Isso daqui, assim, eu sempre fui para a linha... cicatriz. Não, eu fui para a linha de parapsicologia cética. Então, se você vê outras entrevistas, eu vou falar assim, você acredita em espíritos, né? Eu falava assim, olha, tudo tem explicação científica, não que eu não acredite, mas tudo tem. Eu acho que de tanto eu falar isso, eles falaram assim, algumas entrevistadoras falaram, porque você não teve provas ainda. Então, eles começaram a querer me provar algumas coisas, entendeu? Algumas ligações. E um dia eu sonhei, falando da terceira visão, falou, não, você tem que abrir tua mente, a terceira visão, e aí eu acordei, sempre acontece comigo nos sonhos, eu não vejo coisas assim, né, como alguns paranormais veem, mas no sonho me vêm respostas, e eu acordei falando, Marco, foi um menino, ele me disse, falei pro meu marido, ele me disse que estava abrindo, mas não foi assim, estava abrindo o terceiro olho. Formou uma bolha no dia seguinte. Aquilo ficou pequeno, daí formou uma bolha, daí a bolha ficou durinha, não era comum. Não era comum. E foi tomando forma, não parou ainda. Agora ela está fazendo um... Mas é porque não é... assim, fecha um pouquinho na testa dela, só pra gente mostrar. Não é uma cicatriz. Não, e ela tá continuando. E na hora que eu vim, eu olhava, não é cicatriz. E eu fui atuar o Harry Potter por causa disso, pra ver. E fui também, eu fui em várias pessoas, né? Só pedir pra você parar, só pra gente mostrar. Aonde? Aqui? Isso, pra ele, ó, na testa. Olha que engraçado. É incrível, né? Porque não é uma cicatriz. E eu fiquei de longe, porque eu vou conversar, mas não consigo me prestar atenção. Se você olhar, ela tem uma bolinha onde tudo iniciou. Tudo iniciou nessa bolinha. Tudo começou nesse risquinho, essa bolinha aqui no meio? Essa bolinha que tem. Ela formou, ela foi aumentando e nos sonhos aquilo eu via. Eu falava, viu, eu tô começando a acreditar, vamos com calma comigo. Vamos parar que eu já acredito. Eu tô começando a acreditar, não, vai abrir. E depois eu procurei numa teoria com um xamã, eu procurei. E ele falou assim, isso abriu um canal de proteção pra tua vida. Tá? Abriu o teu terceiro olho, enfim, depois disso eu comecei a receber contatos que eu não duvido mais de que tudo isso coexiste, tá? Então agora a medicina, né, e os céticos têm mais uma missão, além de já estarem introduzindo a parapsicologia em seus estudos, em prol do paciente, eles vão introduzir a espiritualidade também, não tem mais como negar, não tem como. Bom, enfim, dá pra gente perceber que esse seu livro, eu acho que o difícil vai ser a gente parar de ler depois, né? Olha, as pessoas costumam ler em 2, 3 dias. Porque ele chama muito rápido, falam, não conseguiu, tinha que chegar no final, né? Isso é gratificante. Olha, Sensitivos, da Raquel Cury, a gente encontra nas principais livrarias do país? As principais livrarias, os sites, né? Vendas online, Cultic, Saraiva, enfim, nas melhores livrarias. Para quem crê e para quem não crê. Sim. Que isso é possível também, né? Porque aí explica, não adianta não crer, uma hora vai acontecer, né?
Então é bom a gente estar preparado e de olho, atento. E não ter medo do desconhecido. Não né? ter medo, não ter medo. Porque às vezes a gente é forçado, né? Assim, Acreditar, né? acreditar com algumas provas meio... não tem como não. Exato. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, ou só pela religião, mas em tudo na vida, né? Sim. Raquel Cury, claro que volta mais vezes ao programa. Se você tiver alguma sugestão para a gente conversar aqui sobre um tema, pode sugerir também um livro. Você encontra nas principais livrarias de todo o país. Obrigada mais uma vez, viu? Sucesso para você. Muita paz, viu?